Só um momento, tá aqui. Se você não me conhece, meu nome é Davi, como falou o apóstolo. Eu tenho 25 anos. Fui consagrado nesse altar ao encargo profético. Nessa casa, fui consagrado nesse mesmo lugar ao diaconato. Nessa casa, recebi toda a liberdade que poderia ter recebido para ser quem Deus me chamou para ser. Esse é um lugar onde o Espírito Santo já comunicou coisas extremamente poderosas para mim, para minha família, para minha casa. Fazemos parte do Ministério Kadosh já temos alguns anos. Sonhei com o Ministério Kadosh. Orei ao Senhor pedindo a Deus que o ministério dos meus pais fosse o Ministério Kadosh. E o Senhor foi muito misericordioso com a minha família, foi muito misericordioso comigo, com a nossa congregação. De forma muito rápida, porque eu não quero tomar o tempo com algo que não seja necessário. Eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim na Kadosh, a Kadosh era... eu estou vendo que a TV fica ali, né? Interessante. Não, mas é sério, é muito legal. Conheci a Kadosh quando era na avenida, ali do outro lado, na pequena. E quando chegamos na Kadosh, meu pai foi chamado para ministrar, porque meu pai trabalhava junto do pastor João Paulo. E meu pai foi chamado para ministrar nessa igreja. Tinha uma canção que eu ouvia muito em casa. E nenhuma das canções que eu ouvia em casa, eu ouvia na igreja na qual a gente frequentava, né? Sempre fiquei muito deslocado nas igrejas das quais a gente frequentava. Eu usava umas roupas sociais e acho muito massa quem usa, com certeza, muito obrigado. Com certeza, ficam muito mais bonitos do que eu descalço, com a roupa social. Mas eu usava aquilo porque eu via todo mundo usando. E quando nós fomos na Kadosh, que nós entramos lá, estava tocando um louvor. Eu ainda lembro qual era o louvor, era Que Se Abram os Céus. E eu fiquei maravilhado, porque foi a primeira igreja na qual tocava uma das músicas que eu costumava ouvir na minha casa. E quando chegamos lá, meu pai ministrou. E enquanto meu pai ministrava, eu pedi ao Senhor que de alguma forma nos fizesse ser Kadosh. E quase um ano depois, antes de nós sermos Kadosh, o meu pai e minha mãe estavam organizando um encontro da família. Nós éramos de outro ministério. E nesse encontro da família foram o pastor Gustavo, o apóstolo e a Jo. Só que na época nós chamávamos eles de pastores, que eles ainda não haviam recebido a unção apostólica. Eu me lembro que eu tinha uma amiga em comum da Claudinha e minha. Claudinha, para quem não sabe, é minha esposa. Cadê minha esposa? Eu não estou enxergando. Minha esposa é aquela mulher que está linda, grávida de quase 8 meses, de uma grande promessa de Deus para as nossas vidas. E quero louvar o Senhor por isso. Mas essa nossa amiga, ela estava afundada numa depressão muito séria. Ela estava sonhando com um casamento, ela tinha um noivo. Ela estava juntando os móveis da casa. Ela já era um pouco mais adiantada em idade do que nós. A gente tinha cerca de 17 anos, ela já tinha seus 24. E esse noivo terminou com ela, depois de ter pedido ela em noivado na frente de todos os nossos amigos.
E depois ele assumiu que a questão era uma questão na sexualidade dele. E a nossa amiga ficou muito triste. E eu comecei a dizer para todos os meus amigos daquela igreja, eu dizia assim, olha, vocês vão ver o pessoal da Kadosh, da igreja que eu falo para vocês. Eles vão vir aqui no retiro. E quando o pastor Gustavo ministrou, foi a primeira e acho que a mais perfeita palavra que eu já ouvi a respeito de paternidade. Os jovens da nossa igreja tinham muitos problemas com seus pais. E ele chamou no apelo os pais para levarem os seus filhos até lá. E ali a gente viu muitas cadeias sendo quebradas. Foi uma coisa fantástica. Rebeca, e na manhã seguinte, vem orar pela sua os amiga. pastores foram lá e eu fiquei certo de que Deus ia tirar a minha amiga da depressão. E aí, o apóstolo estava ministrando e a Jo foi até a nossa amiga, sem saber de nada. E eu sabia que a nossa amiga ia sair da depressão. E a nossa amiga, quando terminou aquela ministração, as meninas iam todos para um alojamento, os meninos em outros. Quando esse dia era um domingo e no final desse dia a gente ia voltar para a igreja, fazer o culto na igreja, era o encerramento do encontro. E essa nossa amiga, ela era muito mãezona, ela maquiava as meninas, fazia o cabelo das meninas, ela era essa pessoa. Ficava uma fila e ela ia fazendo de todo mundo. E fazia muito tempo que ela não se cuidava, então a gente estava percebendo que a aparência dela estava decaindo muito. E eu me lembro que elas ficaram horas lá, e depois todas as meninas voltaram bonitas, maquiadas, arrumadas, e ela também, e ela estava sorrindo. E o Ministério Kadosh representa na minha vida uma promessa do Senhor muito grande. Eu tenho a honra aqui de servir como profeta nesse ministério. Se você quiser saber de qual igreja eu sou, eu pertenço ao reino de Deus e eu sirvo no Ministério Kadosh em qualquer uma das nossas congregações. E eu estou com muito temor aqui hoje. Ao mesmo tempo que eu estou com muito temor, eu tenho certeza do que o Senhor falou para mim. E eu não tenho nenhuma intenção de bater na noiva do Cordeiro. Eu detesto essa expressão. Eu lembro de quando eu vi minha esposa entrando linda, vestida de noiva. Se algum amigo meu batesse nela e dissesse que estava fazendo isso por mim, eu seria capaz de matá-lo com as minhas mãos. E este lugar é noiva do Cordeiro. E o que o Senhor irá fazer, continuar fazendo aqui hoje, do que Ele já tem feito, é zelo. É zelo da parte dEle. Eu quero dizer que eu ouvi todas as mensagens de hoje de uma forma muito maravilhosa. Eu disse, rapaz, eu preciso falar de Moisés, mas eu não queria perder muito tempo falando de Moisés. Aí eu comecei a ouvir a mensagem, aí o que falou a história de Moisés todinho. Eu disse, cara, que incrível. E tinha algumas coisas que eu queria explicar sobre as promessas e como as promessas funcionam, sobre as promessas ser algo que já existe na eternidade. E eu não sabia realmente como explicar. Me falta essa coisa. E aí eu estava no trabalho, estava merendando e ouvindo a mensagem, botei lá no YouTube, meu colega tinha saído para merendar fora, e aí começou a mensagem, e eu não consegui ouvir tudo, mas a parte que eu consegui ouvir era sobre como as promessas de Deus já existem naquilo que é eterno. E foi o que aquela menina falou, a Anne, que eu ia dizer que o nome dela é Rai, não sei porquê, eu acho que eu confundi com alguma outra jovem. É Raiane. Faz sentido, né? E eu quero dizer que, como filho de pastor, a gente cresce se conhecendo, né? Os pastores conhecendo igrejas, e isso é uma honra muito grande. Mas eu quero dizer que hoje eu estou muito honrado de poder dividir esse momento de ministrar nas primícias com as jovens dessa casa. Quando nós estudamos a história da igreja,
nós vemos que muitas injustiças aconteceram. E eu acredito que as jovens dessa casa, porque quando o Senhor, Ele deseja fazer algo no meio do seu povo, Ele levanta jovens para gerarem vida. E eu quero declarar sobre as jovens dessa casa que vocês vão gerar vida com as suas palavras. Nossa casa, esse ministério, será conhecido por ter mulheres conhecedoras da palavra de Deus e exímias pregadoras. Nesse tempo todo, meninas, apenas guardem o coração de vocês. Queridos, Hebreus 10, 36. Não é Hebreus 10, 36, não. Eu errei de novo, eu anotei 10, 36, tá certo. Pera, gente, eu tô no 11. Eu queria que projetasse, por favor. Uma moça veio me pedir as referências, eu não coloquei essa. Peço perdão, mas por gentileza coloca, pronto. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Amém. Nós já lemos esse texto muitas vezes. Essa carta aos Hebreus, ela é, eu acho, assim, de todas as cartas da Nova Aliança que são maravilhosas, eu gosto muito de ler a carta aos Hebreus. E eu leio ela pelo menos uma vez por mês, porque ela é a que mais fala comigo. Então, quando eu soube o tema, e aí quando eu soube que eu ia ministrar, e quando eu soube que seria à noite, eu fiquei aterrorizado, fiquei trêmulo, todas as coisas. Mas eu sabia que eu tinha que ministrar do livro de Hebreus, e só no livro de Hebreus. Então, eu comecei a ver algumas coisas, a estudar. E o livro de Hebreus, ele é uma forma de revelar para o povo judeu que havia se convertido, como já foi dito, uma promessa que ainda não havia sido compreendida por aquelas pessoas. E qual promessa era essa? Para haver uma promessa, é necessário haver comunicação, não é? A gente precisa comunicar que vai dar algo a alguém. E o livro de Hebreus, a carta, o primeiro versículo do primeiro capítulo vai falar sobre comunicação. Por gentileza, coloca esse, por favor. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Então, olha como a carta se inicia. A carta vai dizer que Deus se comunicou de uma forma e depois, ou seja, agora, porque essa aliança perdura até o dia de hoje e vai perdurar até o retorno de Jesus. Deus mudou a forma de se comunicar. E toda a carta depois disso é para que aquelas pessoas possam compreender e ouvir a Deus na forma como Deus estava se comunicando. Qual é a promessa? Qual é a promessa da qual a carta de Hebreus ela tenta revelar em todos os momentos? Quando o homem caiu no jardim, Deus os expulsou e Deus fez a primeira promessa. Hebreus, ele fala sobre a primícia das promessas de Deus. E qual é a primícia das promessas de Deus? É o Cristo. Isso já foi dito. Então, o homem caiu, foi expulso do jardim. E Deus começou a se comunicar com algumas pessoas. Quem eram essas pessoas? As que se comunicavam com ele. Quando Caim e Abel oferecem um sacrifício e Caim fica revoltado porque o dele não foi aceito, Deus diz: se você fizer certo, eu vou aceitar você.
E Deus falou com Enoque, falou bastante, né? Deus falou com Noé. E Deus falou com os patriarcas. Deus falou com Abraão. Deus falou com Isaac. E Deus falou com Jacó. E esses momentos no quais Deus se comunicava, ainda sob o jugo da queda na humanidade, era uma ligação direta, sem nenhum intermediador. E essa ligação direta, sem nenhum intermediador, ela sofreu uma ruptura em um momento das Escrituras. Por gentileza, coloque Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Depois dos patriarcas, a gente conhece a história. Abraão se torna pai de Isaac, Isaac se torna pai de Jacó, Jacó se torna pai de 12 homens. Um desses homens é capturado pelos irmãos e mandado para o Egito. Lá no Egito ele se torna um governador, se torna um homem de muito poder. E o que acontece é que uma fome vem sobre a terra. Todos nós conhecemos essa história. Quando a fome vem sobre a terra, Deus dá um jeito de levar todo o povo dele para o Egito, para viver em paz. Porém, com o passar de muitos anos, o povo de Deus se torna escravo, como foi ministrado aqui também sobre a consciência de escravidão. E quando o povo de Deus se torna escravo, Deus levanta um homem como um profeta, como foi ministrado hoje. E o nome desse homem era Moisés. E Moisés é usado para libertar o povo. E quando o povo sai da terra do Egito ou atravessa o Mar Vermelho, Deus manda eles irem para um determinado lugar, perto de uma montanha, de um monte chamado Sinai. E o povo faz o acampamento ali. E Deus fala para esse profeta que tem coisas a falar e a tratar com aquele povo. Então o profeta fala com Deus, volta para o povo e diz: o Senhor deseja se revelar a vocês. E ele pede que vocês lavem suas vestes, se consagrem, tomem um banho e se preparem. E nós vamos voltar para as promessas já, eu prometo. E quando o povo todo se reúne em volta do monte, a glória de Deus se torna tão grande que surge fogo, fumaça, relâmpagos e trovões. E tudo vinha do cume do monte, do alto da montanha. E Deus manda o profeta subir, o profeta sobe, Deus fala com o profeta muitas coisas e diz: agora pode descer. O povo estava proibido de chegar perto do monte. Mas aí depois de um tempo Deus fala com o profeta e diz: agora pode descer. E diz para o povo vir se encontrar comigo. E quando o profeta desce, o povo aterrorizado por conta dos seus próprios pecados, vendo aquela coisa gloriosa, não compreende que Deus não pretendia matá-los, mas que Deus pretendia se revelar. E não compreendendo que Deus não pretendia matá-los, mas pretendia se revelar, esse povo diz para ele: estamos com muito medo. Suba você e traga para nós o que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Olha só como a mente escrava. Suba você e traga ordens. Nós vamos fazer o que você falar. Então Moisés sobe, Deus manda Moisés subir, buscar Arão. Moisés busca Arão. E o que nós não entendemos muitas vezes é que no mundo espiritual
isso teve um peso muito grande. Porque Deus nunca chamou o profético, e o profético é uma das principais formas de Deus revelar suas promessas, não é? É? Pronto. O povo olha para o profeta e diz: suba no nosso lugar. É por isso que tem aquela música que diz: então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a porta aberta é você, a tempestade é você e tudo é você. E quando o povo olha para o profeta e diz: nós estamos com medo, suba no nosso lugar, eles fazem o contrário do que Deus mandou fazer. O que foi que Deus disse? Desce e traz o povo. Porque o monte, ele é uma simbologia da presença do Senhor nas Escrituras. Nós sabemos de homens que subiram o monte e se encontraram com Deus: Moisés, Elias e Jesus. E há uma passagem da Bíblia no qual os três estavam em um monte no mesmo tempo. Algo que eu não sei explicar, não quero explicar, mas é algo espiritual. Você sabe explicar, apóstolo? Mas não vai, né? Pronto. O apóstolo tem 3 teologias, eu ainda não tenho nenhuma, então vamos lá. O que tem no alto da montanha representa os desejos, representa a vontade absoluta de Deus, representa o seu coração aberto e disposto a se revelar para os seus filhos. E no coração de Deus existem promessas. Então olha qual é a essência do ministério profético que Deus revela. Deus diz: você vai descer um monte e você vai levar pessoas com você até lá. E por conta de uma preguiça espiritual e por conta de não querer abrir mão dos seus próprios pecados, quando o profeta desce, o povo diz: não, nós não vamos subir com você. Você pode subir e trazer alguns recados para nós sempre que for preciso, porque nós não queremos sofrer as consequências da glória de Deus. E o ministério profético não é um bocado de meninos de recado. O ministério profético, eu conheci esse lugar como uma casa profética. E foi nesse ministério que Deus me revelou aquilo que Ele tinha para mim. E desde então, eu me lembro do dia que subi nesse altar para ser ordenado. Estavam aqui os 4 líderes da casa. E um deles olhou para mim e disse assim: que responsabilidade. E repetiu: que responsabilidade. E daquele dia para cá tem sido muitas responsabilidades. No alto da montanha existe o coração de Deus. E aquele coração é a fonte de palavras confiáveis. Não precisam ser lançadas no fogo, porque aquilo que eu te digo, você precisa lançar ao fogo antes de você dirigir sua vida conforme o que eu te falei. O que um profeta diz, a Bíblia manda pôr à prova. Não é duvidando do profeta, é porque essa é a forma que Deus quer que seja. A Bianca disse uma coisa fantástica, que ela disse: não mude sua vida porque alguém te disse uma palavra. Sabe como deveria ser a nossa realidade? Deus nos dizendo coisas e nós mudando nossas vidas por conta daquilo que Deus diz, e os homens e mulheres do nosso ministério apenas confirmando ao nosso coração aquilo que Deus já falou. O coração de Deus é um lugar confiável para se ouvir palavras que não precisam ser lançadas ao fogo. Então, depois disso, a lei é instaurada. Moisés desce e acontece uma coisa terrível. É que Moisés passa tanto tempo no alto do monte, no lugar da glória,
que quando ele desce, o rosto dele brilha por conta da glória de Deus. E o povo que estava aterrorizado com o que havia no alto da montanha, olha para o rosto de Moisés e diz: eu me contento com a faísca de luz que sai deste homem. Eu me contento em olhar no rosto de alguém que é igual a mim e não precisar buscar a face daquele que está no alto da montanha. E quando eu tinha uns 14 anos, deixa eu dar um parêntese bem rápido. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ler as Bíblias do meu pai. Meu pai sempre teve muitas Bíblias. E eu me lembro que eu fui lendo a Bíblia e eu comecei a ler os profetas. Aí eu comecei a ler Jeremias. E eu me lembro que eu passava a tarde toda chorando, lendo o livro de Jeremias. E eu esperava meu pai chegar do trabalho. E eu dizia para ele: pai, por que Deus deixou esbofetearem o profeta? Porque ele disse a verdade. Eu disse para ele: pai, eu não entendo. E eu me lembro de uma vez que eu estava lendo, era Ezequiel, e eu li que a esposa de Ezequiel morreu e Deus não deixou ele chorar por ela. E eu me lembro que eu cheguei para meu pai mais uma vez e disse: pai, por que Deus não deixou o profeta chorar pela esposa dele? Eu disse, eu não sei se meu pai se lembra exatamente desses dias, mas eu me lembro de eu dizer: pai, por que Deus não gosta dos profetas? Porque Ele deixa outras pessoas fazerem o que eles não podem fazer. E eu não... E quando eu conheci mais sobre a Escritura, e eu me lembro que começou aquele negócio da ativação, e eu orava e eu dizia: qualquer coisa, por favor. Qualquer coisa, por favor, Senhor, qualquer coisa. Eu me torno pastor, coisa que eu dizia que eu não queria ser, mas qualquer coisa, qualquer coisa. E eu me lembro que eu dizia: faça qualquer coisa, menos profético, por favor. E quando pronto, encerramos aqui esse parêntese. Fazer igual a Mayra disse, né? Mayra, a sua palavra feriu meu coração. Não sei onde é que você está. Que bom. Guarde o seu coração. Não tem nenhum lugar, por mais maravilhoso que seja, que se compare ao lugar que Deus deseja que você esteja. Você vai ser próspera na terra seca. Moisés desceu do monte. O povo se contentou com aquele lampejo de luz do rosto dele. E Deus me pediu para fazer uma coisa. Ainda vou fazer daqui para o fim do sermão. Eu estava com muito medo de fazer. Até que pessoas ungidas de Deus e autoridades na minha vida me disseram que podia. Amém. E aí eles constroem um lugar chamado tabernáculo. No tabernáculo havia cores. No tabernáculo havia objetos. Havia tecidos. E havia sacrifício. E quando eles construíram aquele lugar, aquele tabernáculo, o povo não entendeu que ali Deus estava mostrando para eles que haveria um que faria o encargo profético voltar a ser o que Deus desejava que fosse. E quando muito tempo se passa, nós sabemos que Jesus nasceu. E aí veio o nosso Salvador,
Foi aquele negócio todo. Ele viveu 30 anos, começou o seu ministério. Depois dos seus 30 anos, ele chegou no 33º ano de vida. E no 33º ano de vida, ele morreu. E quando ele morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou. E o que ele fez foi cumprir toda a antiga aliança. Quando Moisés desce do monte, ele começa a escrever as leis. Ali começa o que nós conhecemos como o Velho Testamento, como o Antigo Pacto ou a Antiga Aliança. E Jesus começa uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele diz: eu vou subir e vocês fiquem tranquilos. Eu vou mandar o meu Espírito. É a minha mente dentro da mente de vocês. É alguém confiável para você ouvir uma promessa e mudar a sua vida inteira por ela. E aí, o Espírito é derramado. Aí em Atos 2, o Espírito é derramado. Quando o Espírito é derramado, os dons são manifestados. E quando os dons são manifestados, um deles se chama dom de profecia. E agora começa uma pequena confusão que eu acredito que depois de tanto ser ensinado aqui pelos profetas, no nosso ministério, o nosso ministério como um todo já entende isso muito bem. Que um profeta, na sua essência do seu encargo, ele não foi chamado para exercitar o dom da profecia somente. Essa não é a parte principal do encargo profético. O profeta, ele é aquele que deve subir até o coração de Deus, sentir o coração de Deus, descer, transmitir e levar as pessoas até o coração de Deus. E se nós, como povo, nos contentamos com o brilho de luz do rosto do profeta, nós colocamos ele num lugar de tentação. Porque vai chegar um dia em que o rosto dele não vai brilhar, porque ele é como você e eu. Eu, como profeta, sou igual a você. Só que se todo mundo acha maravilhoso o meu rosto brilhando, e um dia eu perceber que o brilho parou, eu me sinto tentado a colocar um pano sobre ele e dizer que tudo está do mesmo jeito. E nós precisamos resgatar o profético nas nossas vidas da maneira correta. Porque o profético é o coração de Deus. Fala sobre o coração de Deus. Está na hora de nós, como um corpo, como um ministério, sermos pessoas que nas suas individualidades buscam o coração de Deus acima de qualquer coisa. Buscam o coração de Deus acima de qualquer coisa e ouvem do seu coração. E só recebem confirmações daquilo que Deus já comunica anteriormente. Então, Jesus morreu, o Espírito foi derramado, os dons vieram, veio o dom de profecia, houve o plot twist do Novo Testamento. Quem não sabe o que é plot twist, é só uma reviravolta. E quando acontece essa reviravolta, nós entendemos que essa função profética ela não está resumida a dar recados. E agora um novo tempo começa. Por gentileza, coloca Hebreus 8 a partir do versículo 11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros,
quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém. E é nesse lugar que Deus revela as suas promessas para nós. Porque, deixa eu olhar aqui só onde foi que eu parei. Pronto. Porque neste cenário, você lembra que eu disse que os montes, eles são um lugar que revela a glória de Deus? O Monte Sinai, ele fala de um povo que não tem entendimento e que tende a corromper a sua liderança, porque tendeu a corromper Moisés, que inicialmente disse para o povo: vamos comigo, e o povo disse que não, e aí ele começou a subir e descer, e nesse meio termo alguma coisa fez o coração dele gostar muito desse negócio, a ponto de dizer: se o meu rosto não brilhar, eu não vou aparecer. Se o meu rosto não brilhar, eu vou colocar alguma coisa para parecer que ele esteja brilhando. Se o meu rosto não brilhar, eu não me mostro diante daqueles que eu lidero. E, por favor, Jesus, ele nos chama para subir um monte diferente. Sinai não é o único monte que as Escrituras falam. E a glória de Deus não se manifestou apenas lá. Existe um outro monte no qual nós somos chamados a subir. O Senhor está nos chamando para subir nessa noite. Desde o dia primeiro Ele está nos chamando para subir nessa noite. É um lugar diferente. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Por favor, eu te disse 19, mas era 18, eu errei. Um anterior, 17. E assim bem sabeis, quando mais tarde quiser dar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar a sua decisão. Apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Acho que eu voltei demais. Pronto, era isso. O erro foi meu. Ainda não chegastes, e aqui o autor estava falando, o autor, que segundo a Yasmin já é Paulo, ela já descobriu, mas que nós não sabemos ainda quem é o autor de Hebreus. Engraçado, né? Ele fala de um cara que ninguém sabia de onde veio nem para onde ia, que era Melquisedeque. Ninguém sabe de onde o autor veio nem para onde o autor ia da carta. E aí o autor está tentando mostrar para o povo como o jeito como eles olhavam para a lei os prendeu totalmente. E aí ele vai dizer: olha, vocês ainda não chegaram ao monte palpável e em chamas. E ele está fazendo referência ao Sinai. Pode continuar. A escuridão, as trevas e a tempestade. Está falando das manifestações que aconteceram lá no Sinai, que nós falamos aqui. Ao clangor da trombeta e ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais. Foi quando o povo ficou extremamente com medo, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo, isso foi uma frase que foi dita, até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas, e esse é o lugar que Deus deseja que toda a sua igreja chegue, e especialmente que o Ministério Kadosh chegue este ano,
Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, ao Espírito dos justos, agora perfeito, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois, se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Esse é o lugar que Deus deseja revelar para nós as suas promessas. Não é um lugar onde existe falta de entendimento. Não é um lugar de preguiça espiritual, onde eu faço de tudo para corromper os meus líderes, para que eles sejam aquele que vai até o céu e traz algo para mim, quando Deus mandou que eu fosse até lá e conhecesse o seu coração. O Senhor deseja uma reunião de filhos maduros, de pessoas que buscam a sua vontade, e pessoas que buscam a sua vontade não se engodam em coisas pequenas. Pessoas que buscam a sua vontade não... Pessoas que buscam a sua vontade não tem tempo para muitas coisas. Porque é esse tipo de pessoa que sobe o Monte Sião, um lugar de entendimento, um lugar onde a glória se revela, um lugar onde os filhos maduros vão, são pessoas que passam muito tempo no alto da montanha. Porque Deus se revela no alto da montanha. E o coração dele está aberto para nós no alto da montanha. E há promessas para serem liberadas no alto da montanha, que homem nenhum poderá trazer de lá para mim ou para você. Eu não posso pedir que alguém vá no meu lugar e traga para mim o que existe no coração de Deus, no alto da montanha. Você não pode fazer com que um profeta se corrompa para buscar do coração de Deus algo que era para você ir até lá e pegar. Quando eu me deitei aqui, eu senti algo me molhando. E depois uma pessoa disse: olha, Deus me mandou fazer algo, um ato profético. Depois a apóstola veio e orou na minha vida, e o profeta e tudo isso, porque o meu rosto não brilha. Sou tão carne quanto você. Talvez eu seja pior, acho que com certeza. Minha esposa conhece meus defeitos muito bem. Meus pais conhecem. Daniels filho conhece. Mas a maior característica daquilo que é profético, e a Bíblia diz que Deus desejava que todos fossem profetas. Não estava falando sobre extinguir os outros encargos. Não é sobre um encargo. Ele está falando sobre essa característica de buscar o coração de Deus. Entendeu? Pastores que são proféticos, evangelistas que são proféticos, apóstolos que são proféticos, mestres que são proféticos, porque amam o coração de Deus, querem estar lá. E o coração de Deus é um lugar maravilhoso para se estar. É lindo. Só que ele custa muito caro. Custa muito caro. O coração de Deus tira de nós coisas básicas que não são pecado. Ele tira de nós aquilo que nós podemos fazer. E o coração de Deus, quando a gente chega no coração de Deus, nós descobrimos muitas feridas. Não porque Deus está ferido, mas é porque nós conhecemos as tristezas do Senhor.
que Jeremias vivia chorando por todo canto? Por que Ezequiel teve que sofrer tanto? Por que homens tiveram que ser esbofeteados? O livro de Jeremias, ele é tão duro, tão pesado, que quando ele começa a pregar algo que é duro para o povo, e ele começa a dizer, não está tudo bem. E ele diz, não está tudo bem. E aí outro profeta se levanta e começa a dizer, não, está tudo bem sim. E o rei, que queria que tudo estivesse bem, porque estava muito longe do coração do Senhor, mandava esbofetear o pobre Jeremias. É esse tipo de coisa que nós ganhamos no coração de Deus. Elas são gloriosas, só depende dos olhos de quem vê. E esse lugar do coração de Deus, ele nos faz sair da dependência das outras pessoas. E o livro de Hebreus é tão perfeito que ele, depois disso, vai falar sobre honrar os nossos líderes. Mas poucas mensagens há na nova aliança dizendo, né, sobre honrar os líderes. No livro de Hebreus tem 2 que ele repete, e ele vai dizer, honrem os seus líderes que tanto se esforçam por vocês. Por que, Davi? Porque eu não preciso que alguém suba no monte para trazer algo do coração de Deus para mim, mas tem uma pessoa que está me levando até lá, me ajudando. Porque isso é ser profeta, é chamar o povo para ir conosco. E o povo às vezes não anda na mesma velocidade do que nós. O povo é medroso. O povo tem suas limitações. E qual é a glória de um profeta? Não é subir lá e descer, e subir e descer. É subir apenas uma vez, mas ter levado alguém com ele. E dizer assim, olha, fica lá, o lugar onde habita as promessas de Deus para a sua vida. Eu não vou trazer algo de lá para você. Vai, você pode chegar lá com as suas pernas. E é importante honrar a nossa liderança. O livro de Hebreus fala sobre isso. Eu sou filho de pastor. Eu não tive opção. Tudo que você imaginar, eu fiz. Não me refiro a uma vida devassa, algo desse tipo. Dona Gardenia nunca deixou. Vocês viram aqui ela pregando? Imagina gritando comigo, você não pode. E a minha vida foi bem essa mesmo. Minha mãe olhava para mim e dizia, ele não é filho da Gardênia. Minha mãe olhava para mim e dizia, você é meu filho e você não vai. E meus primos podiam ir e eu não ia. Meus primos podiam fazer, mas eu não. Mas para misericórdia, para a glória do Senhor e por sua misericórdia, alguns dos meus primos estão financeiramente até melhor do que eu. Mas eu não me arrependo nenhum dia de ter dado a minha juventude para o meu amado. Eu não me arrependo nenhum dia de tudo que Ele já tirou de mim. E Ele tira violentamente. Não é nem que Ele tire violentamente, é que a gente segura com tanta força que para Ele tirar tem que ser com força. Aí sai rasgando tudo dentro de nós. E eu preciso dizer algo. Eu preciso dizer, isso é o Senhor quem está me falando. Hoje eu estou igual nos dias que eu ia para o meu pai e dizia, pai, por que ele faz isso?
Eu preciso dizer: pare de matar os filhos dos seus líderes. Porque nada me fez detestar o ambiente da igreja mais do que as traições que meus pais sofreram. A gente pensa que os filhos dos líderes não vêm, mas eles vêm. A gente pensa que eles não escutam, mas eles escutam. É porque quando a gente é filho de pastor, a gente guarda as coisas com a gente, porque a gente sabe que os amigos dos nossos pais são valiosos para eles, e nós não queremos que eles percam essas amizades. Então a gente cresce deixando passar, e é por isso que muitos filhos de pastores vão para qualquer lugar que seja bem longe da igreja. E existe uma promessa para os filhos dos sacerdotes. E sobre os filhos dos sacerdotes deste ministério, em qualquer uma das congregações, nós declaramos nesse momento que o Senhor será a sua alegria e paixão pelo resto de todas as suas vidas. E o ministério Kadosh não irá ferir filhos de pastores, não irá ferir filhos de líderes. Nossos filhos dos nossos líderes serão pessoas que vão amar o coração de Deus e amar a igreja. Quando eu me tornei, descobri que Claudinha estava grávida. Serei muito rápido, eu tenho que voltar pro foco. Quando eu descobri que a Claudinha estava grávida, eu disse: Senhor, eu sou filho de pastor. E o Senhor sabe que eu aceitei isso. Aceitei ser pastor também. Pastorear, né? Aceitei o encargo que o Senhor me deu. Aceitei o profético. Aceitei viver para a igreja. E eu me lembro que eu disse: eu só te peço uma coisa, por favor. Não chame o Benjamin para isso, não. Chame ele para outra coisa. E quando virou o ano, nós fomos até a igreja da minha avó para poder ver minha avó. Minha avó é a profeta mais louca que eu já vi em toda a minha vida. Isso eu digo com todo respeito. Mas a minha avó, eu estou aqui, ela está na cozinha lavando uma louça, ela puxa água para trás e ela diz: show, diabo. É forte, cara. É forte. Mas a minha avó, eu já disse isso aqui, vou falar muito rápido. Meus desenhos, minhas cartinhas, minhas coisas. Eu sou um menino muito fora da curva, na verdade. Eu gostava de todo desenho que eu descobri, como é o nome daquele pastor, era o Josué Erion, né? Que começou a falar dos desenhos e alertar os pais. Ele falava de tudo que eu gostava de ver. Eu adorava aquelas coisas. E ele falava, meu Deus, eu não posso mais ver nada. Mas eu me lembro que minha avó sentava numa cadeira de balanço. E hoje ela está muito debilitada fisicamente. E a minha avó começava a louvar. E quando a minha avó começava a louvar, eu ficava em silêncio ouvindo ela louvar. E a minha avó orava por cada um dos filhos dela. Só um estava nos caminhos do Senhor. E o restante foi o testemunho que a minha mãe ministrou aqui ontem. E todos foram. E a minha avó orava por mim. E eu achava que eu nunca poderia ser aquilo que ela disse que eu iria ser. E pela misericórdia do Senhor e para a glória dele, ele fez. Então, hoje, eu vivo essa promessa porque eu acredito que eu nasci de novo. E depois Deus me fez nascer de novo, mais uma vez. Um dia minha mãe teve que insistir na minha vida. E ela dizia: meu filho, tudo vai passar. E você ainda vai amar viver. E eu pensei que realmente esse dia não fosse chegar. Eu preciso ser fiel a Deus nesse momento. E eu preciso dizer que o que Deus disse que Ele me daria, Ele me deu. Quem diria? Mas eu adoro estar aqui. E a estar aqui não é no altar.
Eu adoro estar vivo. Obrigado, Deus. Obrigado. Ser amigo de Deus custa tudo. Ser amigo de Deus custa tudo, tudo. Ser amigo de Deus revela os nossos maiores defeitos. Ser amigo de Deus traz na tona o nosso coração. Sabe qual é a verdade do coração de Deus? É um lugar lindo, maravilhoso, extremamente desconfortável. Quando você chega lá, o seu coração começa a aparecer e começa a sair de você e sair impurezas, e você olha e você não entende por que tem tantas coisas assim saindo de você. Porque Deus revela o que existe dentro de nós quando nós estamos perto dele. Ele vai retirando de nós. E nós somos chamados para alcançar as promessas do Senhor para nós. Esse é um lugar confiável para nós alcançarmos as promessas do Senhor para nós. É nós irmos até esse lugar onde Ele fala diretamente conosco. E nós morarmos ali. E nós fazermos a nossa habitação nesse lugar. Sabe, alcançando as promessas. Quando eu vi isso, eu escrevi aqui no meu esboço, eu disse: isso é um chamado à maturidade. Isso é um chamado a viver num lugar onde Deus fala constantemente, mas não é através da boca de uma outra pessoa. Através da boca de uma outra pessoa, Ele te confirma aquilo que Ele já falou para você. E Deus fala conosco. A verdade é que nós ou estamos sensíveis ou não estamos. E não tem essa de ser sensível. Ninguém é sensível, nós estamos. Ou estamos ou não estamos. Ninguém tem essa condição onde você é sensível a Deus. Nós precisamos estar sensíveis a Ele constantemente. Porque Ele derrama sobre nós aquilo que ninguém ouviu, aquilo que ninguém viu, aquilo que nunca foi pregado, nunca foi profetizado. Diante desse entendimento, há alguns conselhos para aqueles que desejam alcançar promessas. Não criar expectativas incorretas. Não criar expectativas incorretas, porque expectativas incorretas nos fazem agir de maneira incorreta. E agindo de maneira incorreta, nós não alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida. E não alcançando as promessas de Deus para a nossa vida, nós entramos no lugar de frustração. Principalmente quando nós estamos inseridos num ministério onde as pessoas alcançam promessas de Deus para si. E entrando no lugar de frustração, nós deixamos de crer que Deus realmente cumpre as coisas que Ele diz. Ressignificar o tempo de espera. O tempo de espera, ele é exatamente o tempo que leva para nós estarmos prontos para receber algo que vem do Senhor. Eu, minha esposa, estamos cheios de expectativas para conhecer o rosto do nosso neném. Mas ele precisa do tempo certo. Porque se vier antes do tempo, não vem saudável. Se não vier no tempo correto, corre risco de vida. Se não vier no tempo correto, quando nós pegamos, causa destruição para nós. E nós temos que parar de observar o tempo de espera como algo terrível, onde nós dizemos: ah, meu Deus, não tem mais fim. É o tempo perfeito. A gente precisa ressignificar e trocar as nossas lentes, as lentes pelas quais nós enxergamos as coisas, porque tudo que acontece desde o dia que Deus revela um propósito até o dia do seu cumprimento são preparações. Tudo que ocorre desde o dia que Deus revela até o momento em que Ele cumpre são preparações. Por que nós demoramos tanto? Porque nós passamos por lições valiosas e nós não damos a mínima importância para elas. Nós passamos por coisas importantes e nós não damos importância, e o que Deus faz? Ele nos faz passar de novo, para que nós possamos aprender o que nós precisamos aprender. Porque quando as coisas chegam nas nossas mãos, não é da vontade de Deus que elas caiam e quebrem. E
quando Deus, Ele disse para mim que Ele tinha uma promessa para me levar para muitos lugares, todas as palavras que eu recebi confirmavam exatamente o que Ele tinha dito. E aí nós conhecemos o Chorozinho. E aí nós fomos pro Chorozinho, ficamos lá no Chorozinho, e aí arrumamos a igreja ficou bonita, a igreja era pequena, mas era bonita, tinha gente. E aí eu comecei a ir pro Chorozinho, depois de um tempo acompanhado pelos meus pais, sozinho com a Claudinha e alguns irmãos da igreja. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegava lá, e aí a gente estava só, a gente percebia que tipo, poxa, agora a realidade é essa. Então quando alguma caixa de som dava problema, alguma coisa, de imediato a minha vontade era de olhar para o meu pai. Quando eu olhava não tinha mais pai. E aí a gente mexia no fio, mexia nas coisas. E aí a gente tinha que arrumar as coisas. E aí tinha que chegava o fim do culto, as pessoas queriam conversar. E as pessoas me conversavam sobre coisas pelas quais eu nunca tinha tocado, nunca tinha visto, nunca tinha presenciado. E eu estava lá bem arrumadinho, banhado, cheiroso, e tinham pessoas que sequer tinham comido alguma coisa naquele dia, estavam conversando com a gente. E aí tinha um casal, que eles eram um casal de senhores que moravam na casa onde era a igreja, e um deles faleceu. Eu me lembro de uma mulher, essa mulher ela trabalha lá carregando água, porque a água lá é salgada. Não a da casa dos políticos, a da casa das pessoas que moram lá. E a gente foi tomar banho, e eu fui tomar banho, e aí, tomando banho, meus olhos começaram a arder, e aquela coisa, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu saí do banheiro, uma irmã disse assim, eu fiz o café, e o café ficou salgado, e eu me lembro que a gente ficou olhando, e o que é isso? Eu digo, meu Deus, é um peso espiritual muito grande. E a irmã chegou e disse, não, é porque a nossa água é salgada. Eu digo, Senhor. E aí eu me lembro que a Claudinha chegava para mim e dizia, amor, não consigo usar o banheiro. Eu dizia, tu tem que conseguir. Nós chegamos aqui hoje, a gente só volta para casa domingo. E aí às vezes eu esperava lá fora, e aquela eternidade, eu digo, meu Deus, essa mulher não consegue usar o banheiro, Senhor. Enche ela de força nesse momento, Pai. Ela está justamente ali porque está indo direto. Mas eu me lembro de uma mulher que era a Narcisa, e ela chegou para mim e ela começou a falar do luto que ela tinha de um filho. E ela aparentava ser uma mulher muito humilde, sabe? E ela falando para mim, ela dizendo que estava muito feliz porque agora tinha a igreja, ela podia ir para a igreja. Quanto tempo eles estavam esperando, que tinha uma promessa de que ia ter uma igreja para eles e tudo. E aí eles estavam muito felizes com o cumprimento daquela promessa para eles. E aí eu estava lá, sabe, na minha sincera ignorância, pensando que Deus estava cumprindo o que Ele tinha dito para mim. E aquela mulher me falou da dor do filho dela, de quando ele morreu, e enquanto ela falava, eu entendi que ele tinha morrido por desnutrição, que é fome. Eu olhei nos olhos daquela mulher e eu disse, meu Deus, eu não tenho nada para dizer para ela. Eu dei um abraço nela, ela saiu. E eu comecei a questionar o que me disseram sobre nações, sobre avivamento, sobre muitas coisas. E eu estou aqui na água salgada, num negócio diferente. Eu sou um menino assim, sabe? Hoje eu posso dizer para você que eu sou um cara que não tenho nenhuma frescura, como diz no nosso cearense, né? Mas quando eu cheguei lá, você diz, que é isso, é uma galinha, que vivia aqui, a gente matou hoje. E quando eu era criança, a minha avó comprou uma galinha e eu pensei que a galinha ia viver para sempre dentro de casa. Cheguei da escola e eu procurei pela galinha e eu achei as penas no lixo, aquela carnificina, é triste. E eu olhei para ela, eu achei ela uma assassina, sabe, assim, uma mulher cruel.
Uma vez meu pai comprou uns caranguejos, botou numa bacia bem grande e eu achava legal os caranguejos. Cheguei em casa da escola também, abri a geladeira, os caranguejos estavam congelados. Me lembro que eu fiquei indignado com meu pai. Eu disse: pai, o senhor matou os caranguejos. Eu ia criar, pai, os caranguejos. E eu me lembro que eu disse: não, o senhor é muito mal, eu não quero conversar com o senhor. E ele: eu vou fazer para você comer. Eu digo: eu não quero. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a comida lá é muito gostosa. E é farta. E é farta e vem de gente que não tem tanta fartura, aparentemente. Mas quando eu olhava para aquele prato de comida, eu entendia: Deus está fazendo o meu coração ser diferente. Quando eu olhava para aquelas pessoas, eu entendi que Deus estava me transformando. E é quanta arrogância minha pensar que o meu chamado era sobre entrar em aviões e ônibus e fazer viagens e viagens e viagens e mais viagens. Por que Deus te promete uma coisa para você se o único filho dele não foi para ele, foi para nós? E Jesus é a promessa central do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. É a revelação de quem Ele é. Por que Ele promete coisas para nós que trazem extrema alegria ao nosso coração e não alegram as pessoas ao nosso redor? Isso não existe. Somos nós que estamos enxergando errado. Sabe o que é uma grande verdade? Tem uma música que é terrível, que ela diz: quem tem promessa de Deus não morre, né? Quem disse que não morre? O cantor. Só ele. As pessoas que têm promessas de Deus morrem. E as pessoas que têm promessas de Deus não estão isentas das consequências dos seus erros. Não estão. Já foi muito dito isso aqui. Todas as ministrações foram poderosas e me ministraram. E eu estou caminhando para o final, eu juro. Mais cedo eu fiquei fazendo a mensagem com o temporizador, olhando. Aí passava de 45 minutos, aí eu dizia: ai meu Deus, eu vou voltar do começo, vou fazer resumido. E eu fiquei tentando várias vezes. E quando nós entendemos isso, é quando nós aprendemos a segurar as coisas com mão leve, que é um dos conselhos para quem deseja alcançar promessas. E o que é segurar as coisas com mão leve? Sabe, é a coisa mais bonita que há na vida de alguém: ser desprendido. Ser desprendido das pessoas, ser desprendido de posições, ser desprendido de objetos, de coisas de valor monetário. E a verdade é que às vezes a gente aprende a ser desprendido de objetos caros. Eu amo, eu acho muito legal quando a gente começa a se primiciar, né? E eu já fui muito abençoado nessa primícia. Mas não há dificuldade em tirar o sapato dos nossos pés, algo do nosso corpo, algo que nos ornamenta e dá para alguém. Isso tem uma dificuldade muito pequena. Mas o Senhor deseja que nós venhamos a primiciar as impurezas do nosso coração para Ele. E nessa noite, não é o apelo agora, mas caso você venha até aqui, não ponha um objeto aqui hoje especificamente. Põe o seu coração. E quando eu falo põe o seu coração, eu falo das coisas que nós escondemos das pessoas. O último conselho é discernir o tempo. Discernir o tempo é algo muito necessário. Porque quando Deus nos promete coisas boas, e toda promessa de Deus é boa, na verdade, Deus nunca promete nada ruim a ninguém. Quando Deus nos promete as coisas, nós começamos a ver o preço que elas vão ter. E quando nós começamos a ver o preço que elas vão ter,
nós começamos a querer fraquejar se o nosso coração chega para longe de Deus. É o que foi muito ministrado aqui. Que Deus prometeu Isaac e não Ismael. E quando nós começamos isso, de Deus está difícil, como foi a minha atitude de dizer para Deus, não deixe o Benjamin seguir a vida ministerial. E Deus me tocou profundamente. E eu entendi que se eu começasse a tratar o Benjamin como algo meu, por mais que Deus não se agradasse disso, Ele iria tirar de mim aquilo que eu não tenho, mas ajo como se fosse meu. Eu não estou dizendo que Deus ia tirar a vida do meu filho. Deus nos dá coisas maravilhosas e que custam muito. E quando a gente fica esperando por elas, a gente começa a dizer para Deus que está difícil, está difícil, está difícil. E as coisas são difíceis. A verdade é que não tem nada que não seja difícil. Só que quando nós paramos para discernir o tempo, entender as coisas espirituais, nós paramos para ver uma coisa. Se Deus tem um propósito a ser cumprido na terra e Ele chama a mim e eu digo não, o propósito morre? Não. O que Ele vai fazer? Ele levanta outra pessoa. E o meu filho ainda nem nasceu. E a gente comprou as coisas do quarto dele. E aí a mãe dele, eu, minha mãe, meu pai, a gente fica no quarto. Vamos botar isso aqui, isso ali. E fazer desse jeito, com essa cor. E isso é planejar para um filho. Aí porque o meu coração se entristeceu com as dificuldades da vida, eu me isento de me preocupar com o coração de Deus, que planejou algo maravilhoso para mim. E eu digo para Ele, pode dar para outra pessoa. É por isso que alcançar promessas é um chamado à maturidade. Porque enquanto nós estamos chegando lá no lugar das promessas, nós estamos sendo destroçados. Enquanto Deus vai nos destroçando, tirando coisas de nós, Ele vai colocando outras coisas, coisas boas que não se corrompem e que vêm dEle. Esses são conselhos que podem ser dados. E o último texto que eu quero ler é Hebreus 11:13. Hebreus 11:13. Meu Deus. Não tem problema, a gente pode, se não der, a gente lê. Tá tendo algum problema ali, tudo bem? Eu já fiquei no computador, eu sei como é. Deu certo, olha aí. Todos esses viveram pela fé. Tá falando dos heróis da fé, né? Dos grandes exemplos de fé que nós temos. Falou de Abraão, Moisés, falou de outras pessoas. Todos esses viveram pela fé. Desculpa, eu não li tudo. Tu pode voltar. Pronto, obrigado. E morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram. Tá tudo bem, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando eu vi que era Hebreus, eu não tinha, até aqui eu não tinha nada, né? O Senhor foi me dando, glória a Deus. Mas eu tinha um final. Porque a primeira vez que eu li esse texto, eu não consegui deixar de imaginar como era aqueles homens terem visto de longe, saudado aquilo que tanto desejaram e morrido sem ter tocado. E esses foram homens de fé. É tanto que eles estão escritos aqui como grandes exemplos de fé para nós.
Mas eles morreram sem ter de fato tocado. Abraão tocou em Isaac, mas não viu o tamanho do povo que se formou. E nós precisamos estar dispostos a saber que o sucesso pode ser diferente para Deus do que ele é para nós. Imagina morrer sem tocar de fato na promessa. Está escrito aqui. Mas o que foi dito por muitas pessoas nesse altar foi de fixar os olhos no alvo e seguir em direção a ele. A promessa nada mais é do que, como a Anne falou de tarde, Deus revela algo no eterno, e revelando algo nesse eterno, Ele mostra um caminho para nós irmos. E aí nós vamos andando na direção desse caminho. E isso é a obediência, que foi ministrada desde o primeiro dia. Então, se alguém anda ao ponto de andar um caminho muito longo e quando chegar no momento da sua morte, conseguir ver de longe aquilo que Deus prometeu, ele estava andando em obediência. Não está certo? Está certo, gente? Sim? Está certo, gente? Amém? Eu sinto que essa parte não foi muito bem aceita. Mas se ele estivesse caminhando em desobediência, quando tivesse chegado ao fim da vida, não teria visto de longe aquilo que Deus prometeu de forma concreta. Não está correto? Ele teria ido parar em outro lugar, não é? Então, não é uma pessoa de muito sucesso, uma que vive até o fim da sua vida e quando chega no último momento dela, ouve de Deus: você estava no caminho certo. Isso não é sucesso? E é isso. Quando eu penso que esses homens avistaram de longe aquilo que Deus havia prometido, eu acho que eles avistaram o Cristo. Porque Ele é a primícia das promessas de Deus. Ele é a revelação de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. E Ele é a nossa revelação. Ele é a nossa promessa, Ele é o nosso eterno, Ele é o nosso amado. Aqui o sermão se encerra. E eu quero dizer que quando uma das ministras de adoração disse que algumas pessoas vieram apenas por conhecer o pregador, eu preciso dizer que o que aquela moça falou ainda ecoa até agora. Não é porque nós, em uns 40 ou poucos minutos, não sei quanto tempo eu levei, esquecemos que Deus esqueceu. E quando me deitei aqui, e uma mulher ungida por Deus veio e fez um ato profético, e a minha liderança espiritual veio e me disse uma coisa, e aí o meu líder disse que eu podia falar, e eu estou falando isso com muito temor. O Senhor me mandou fazer uma denúncia, e eu ainda não tinha ouvido o que ela falou, a ministra de adoração. E o Senhor disse que eu dissesse para que parassem de tentar corromper o encargo profético desse lugar. E o encargo profético não tem a ver com uma pessoa. Eu conheço eu conheço o pastor Jonatas. Eu frequento a escola, parei de frequentar porque não deu mais para vir. Era muito boa. Eu não estou falando dele. Eu estou falando do que Deus me falou. E sabe o que é corromper o encargo profético? É tentar levar alguém a dizer aquilo que Deus não mandou dizer.
romper o encargo profético é extrair algo do seu coração, entregar para alguém e dizer: Deus te deu. E se cessam as profecias ou são corrompidas, o povo perece. É a Bíblia, é a palavra. Esse é um ministério profético. E nesse momento, eu queria que todas as intercessoras, as pessoas voltassem suas mãos para cá. Eu acho que vocês já estão. Quem ataca o encargo profético é uma pessoa chamada Jezabel. Eu não vou fazer uma oração contra isso, não é assim que se faz esse tipo de coisa. Até porque para isso é necessário um apóstolo, não um profeta. Mas a minha função aqui é trazer esse alerta. A minha função aqui é dizer isso que Deus falou. Eu queria terminar o dia cantando Canção de Simeão, ia ser lindo, eu já tinha planejado. Eu tenho algo para dizer. Que o encargo profético desse ministério vai ser como o coração de Deus deseja. Parem de mandar pessoas subirem e trazerem coisas para vocês. Subam com eles até lá. Era isso que eu precisava dizer. Eu quero convidar o pessoal da equipe da adoração a subir aqui, por favor.